Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está começando o Da Hora dessa terça-feira. Claro que hoje vamos trazer muita informação para você aí de casa sobre saúde, política, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa terça-feira, dia 9. Já contamos aqui com o retorno dela, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Prazer. Muito boa tarde. Seja bem-vinda de volta. E com ele também, Dr. Djalma, abrilhantando aqui o nosso querido Da Hora. Tudo bem, Dr. Djalma? Boa tarde, saí da quarta e vim para a terça-feira. Nessa semana, né, Dr. Djalma? Nessa semana, na outra semana estarei de novo quarta-feira. É isso, seja bem-vinda, Rochelle, e já Obrigada. volte aí falando das datas comemorativas de hoje, né? É isso, porque hoje, nesta terça-feira, dia 9 de maio, comemora-se o Dia da Europa. Foi nesta data que o estadista francês Robert Schuman avançou com a proposta de criar uma entidade europeia nacional. Essa proposta ficou popular como a Declaração Schuman e é conhecida como o embrião atual da União Europeia. E aí o Dr. Djalma vai falar um pouquinho em relação a essa declaração, né, que existe desde 1950, né, doutor Djalma? É, porque esse cidadão e vários homens ilustres e iluminados da Europa chegaram à conclusão que uma geração se perdeu em 1914 a 1918, com a realização da Primeira Guerra Mundial. E, posteriormente, de 1939 a 1945, outra guerra, dizimando os jovens das várias nacionalidades. Aí o bom senso prevaleceu, eles conseguiram conciliar os interesses econômicos e aí, em 1950, criou-se o embrião para a União Europeia. Eles agora se uniram, os diversos países, para satisfação do interesse comum e evitar essa beligerância, essa irracionalidade. Aí, para surpresa geral, agora o Putin aparece querendo disseminar essa discórdia, matando gente, indo fazer prevalecer a irracionalidade. Porque não se justifica, Rochelle, que jovens que nunca se viram, filhos de mães e pais amorosos, sejam compelidos a ir lutar para irem se matar no campo de batalha e sem ter nenhuma fundamentação, sem ter nenhum motivo. É uma irracionalidade. Quem promove guerra nada mais é do que um psicopata que envergonha a humanidade. E graças a ele existe essa declaração para que haja paz entre os países da Europa, não é isso? Correto, ele foi o precursor dessa ideia. Vamos conciliar os nossos interesses econômicos, principalmente entre a França e a Alemanha, que eram antagonistas de longas datas, e ele conseguiu conciliar os interesses em relação ao aço e ao ferro, e conseguindo, então, que houvesse uma harmonia em relação aos interesses econômicos conflitantes para que não morressem mais jovens de nenhuma dessas nações. É isso, acho que além desse acordo de paz, também é algo que hoje serve como a estrutura da União Europeia, né? Que é formada, que todos têm a mesma moeda, que é o euro. Teve também a questão do Reino Unido querer sair, o Brexit, como é conhecido lá, é algo que tem muito pano para manga, né, doutor Djalma? O Henry Kissinger, ele dizia assim: vou telefonar para a União Europeia, quem é que vai me atender? Era uma crítica que eles faziam, que não existia uma representação legítima para falar em nome do bloco. Mas isso tem evoluído, tem ocorrido cada dia um aperfeiçoamento, e você tem os interesses da Europa sendo preservados e a democracia sendo consolidada. Tanto assim que agora eles estão se unindo
para salvar a Ucrânia dessa invasão injustificada da Rússia, que ainda ameaça a estabilidade do mundo, mostrando que a irracionalidade ainda se faz presente em muitos líderes obscuros que envergonham a humanidade e a sua geração. É isso, e mudando de assunto, agora você vai ficar por dentro da previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no estado. Olá, conforme indicado pela FUNSEMI, o final de semana foi de poucas chuvas. De sexta para o sábado, as chuvas se concentraram na parte sul do estado, pegando a região do Cariri. De sábado para domingo, essas chuvas ocorreram na região jaguaribana e também no litoral cearense. A previsão para terça e quarta-feira, as chuvas deverão se concentrar na faixa litorânea, nos períodos da madrugada e da manhã, e no sul do estado, pegando a região do Cariri e sul da Jaguaribana durante o período da noite. O motivo das chuvas deve-se ao sistema de brisa e também aos efeitos locais, como temperatura do ar, umidade e relevo. Para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso aplicativo FUNSEMI Tempo e o nosso site funsemi.br. Até mais! É isso, tá aí a previsão do tempo para quem está em casa ficar muito bem informado. E agora o assunto é saúde, né, Rochelle? É isso, porque houve um debate e quem debateu falou que a terceirização pública da saúde aqui no Ceará traz prejuízos e eles alertam agora nesse vídeo. Vamos conferir. Não tem leitos suficientes. Essas crianças elas passam a ser internadas nos corredores. Para o presidente da Comissão de Saúde da OAB do Ceará, a crise aconteceu por causa da terceirização. O grande problema, senador, e aqui desde já eu lhe parabenizo por esse projeto de lei que o senhor diz que irá apresentar, e eu peço a Vossa Excelência que abrace essa causa, senador Paulo Paim, de acabar com a terceirização no Brasil. Apenas 20% hoje, 20% dos servidores das unidades de saúde hoje são servidores públicos estatutários. O resto tem todo tipo de terceirização que o senhor possa imaginar. E aí, doutor Djalma, o que falar desse assunto? Isso é um tema que precisa ser debatido com muita isenção, muita serenidade, porque o que é que se deve preservar é o fornecimento de saúde pública de qualidade. Infelizmente, o Brasil tem gasto muito dinheiro e não há retorno em relação à segurança, em relação à educação e em relação à saúde. Nós precisamos qualificar a nossa governança para que encontre, dentro das opções disponibilizadas, um caminho que atenda ao interesse da população. A pessoa chegue num posto de saúde e seja atendida com dignidade. O Brasil gasta muito dinheiro, mas gasta mal, tanto na área de educação como de saúde, também igualmente na segurança. Porque não temos uma governança à altura da expectativa e da necessidade da nossa população. E aqui no Da Hora a gente tem recebido denúncias. Durante essa semana a gente mostrou um post lá na Maraponga. Inclusive, se você quiser denunciar, tem o nosso WhatsApp aí na tela. Nossa direção está colocando, é o 981010984. Denuncie, né? Porque eu acho que é importante que a gente cumpra o nosso papel social, que é justamente esse. As imagens do posto, o senhor mesmo viu naquele dia que o senhor estava aqui, de uma estrutura muito defasada, as telhas caindo, o banheiro feminino interditado há mais de ano. Então, realmente, não é só a terceirização dos profissionais, mas também uma péssima estrutura. Gabriel, o primeiro ponto para você resolver o problema, você tem que escolher o secretário. Qual é o critério que você vai escolher o secretário de saúde, ou o secretário de ciência e tecnologia, o secretário de planejamento, etc. Você tem que levar em consideração a competência, a seriedade, a dedicação à causa pública. Se você escolhe um secretário de saúde apenas por conveniência política, porque o partido dele deu voto, porque o partido dele colaborou com a sua eleição de prefeito, de governador, de presidente, você então já está violando o princípio da eficiência, porque não é um critério que vá satisfazer a coletividade. Sempre tem que levar em consideração o bem comum. Se você não adotar, e esse é um grande problema do Brasil e dos países subdesenvolvidos, é a utilização do poder como instrumento de troca de moeda para favorecimento de grupos ou de interesses políticos pessoais.
por isso a importância do concurso público, né, doutor Djalma? Porque a questão aí do cabide de emprego, tendo concurso, terá aí grandes profissionais técnicos, e sem falar que não vai ficar essa rotatividade, né? Entra gestão, sai gestão, e vai e coloca os seus, e aí acaba acontecendo também essa questão de prejudicar a saúde, né? O concurso público, ele tem a vantagem da impessoalidade. Vai realmente ser classificado aqueles que tiverem melhor colocação. Mas não basta só fazer o concurso público. É preciso, Rochelle, que o concurso público seja sério, seja realizado por empresas, por instituições que tenham esse compromisso de preservar a igualdade na disputa, escolhendo aqueles que têm realmente melhores condições de prestar um serviço à altura da expectativa da sociedade. É isso. E agora a gente vai falar de um tema polêmico, porque a Justiça está ameaçando regulamentar as redes sociais caso o Congresso não vote a lei das fake news. O texto define obrigações para redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca, como a sinalização e a exclusão de contas e conteúdos considerados criminosos. E cada vez mais divide opiniões. Esse PL não é fake news porra nenhuma, ele é a própria fake news, né? Porque é um PL da censura. Está sendo apelidado de AI-13, né? Como se fosse um ato ditatorial com o número da sigla do PT, que é o número 13. Acho que essa posição tomada pelo Google e outras redes, na verdade, terminaram por fortalecer o projeto que trata do enfrentamento às notícias falsas. Acho que ele adquiriu mais força ainda e acredito que vai ser aprovado. Essa vida virtual precisa ser regulamentada. A responsabilidade não pode ser só na vida real. Tem que existir responsabilidade na vida virtual. A falta de consenso entre os deputados fez o projeto ser retirado de pauta na última semana. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as plataformas digitais removam integralmente todos os anúncios e informações com ataques ao texto. Caso contrário, pagarão R$ 150 mil por hora de descumprimento da decisão por anúncio. Doutor Djalma, você acha que isso é excesso de ativismo judicial? O Brasil está experimentando uma situação inusitada na República, um protagonismo exacerbado do Poder Judiciário. Esse projeto, por exemplo, tem que ser debatido com a sociedade, não pode ser uma aprovação com assodamento. Existem várias críticas, vários segmentos da sociedade precisam ser ouvidos. Nós temos que preservar a liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É o direito de dizer ao governante de qualquer partido aquilo que ele não deseja ouvir. Evidentemente, se o cidadão utiliza essa liberdade de expressão para cometer excesso, para cometer os crimes que estão tipificados na lei penal, ele deve ser punido, assegurada ampla defesa. O que nós não podemos aceitar é a censura. A censura existiu com Getúlio Vargas na década de 30, criou-se lá um instituto, um órgão de propaganda para exaltar sua figura, para censurar os órgãos de comunicação e a população em geral. O Brasil não pode retroceder para admitir que a censura seja implantada no sentido de proibir que o cidadão se manifeste. Se manifestar em desacordo com a lei e o ato que ele praticar tipifique crime, que ele seja punido. O que não se pode é aceitar censura no século XXI. Censura é a situação típica, é um procedimento compatível apenas com o Estado autoritário, em que o cidadão é relegado a um segundo plano, não podendo tecer crítica aos seus governantes. Até nos buscadores como o Google, eles estão querendo reunir os presidentes, né, desses sites, dessas plataformas, para também limitar essa questão até do buscador. Algumas palavras, no caso, né? Olha, Rochelle, qual foi a maior fake news que interferiu na vida política do Brasil? A informação de que o voto impresso representava uma ameaça ao segredo, que o traficante ia ter acesso à informação de em qual candidato aquele eleitor votou. Essa informação que foi veiculada intensamente por autoridades, inclusive do Poder Judiciário, é a maior fake news que se pode ter em relação ao direito eleitoral, em relação à atividade política. Portanto, é preciso muita cautela, é preciso compreender que todo poder é efêmero
E aqueles que usam o poder de forma exacerbada, que abusam do exercício do poder, pagarão caro perante a história. A nossa vida é muito curta e o exemplo que nós legamos para as gerações futuras, esse exemplo dignificará ou será motivo de vergonha para os nossos familiares, os nossos amigos e para as futuras gerações. E nós vamos ver agora que, segundo dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva à China no mês passado custou no mínimo 5,5 milhões aos cofres públicos. A missão diplomática de 3 dias, que aconteceu no dia 11 de abril, contou com a presença da primeira-dama Janja, 8 ministros e um vice-ministro, além de governadores e parlamentares. De acordo com Itamaraty, os custos de hospedagem ainda estão sendo negociados e podem impactar o valor final. Entretanto, os gastos com passagens e combustível das aeronaves oficiais não foram informados. E aí, doutor Djalma? Essa é uma forma de governança que a sociedade tem que avaliar, quem paga isso é o contribuinte e quem exerce o poder tem que ter essa satisfação a prestar aos contribuintes, aos cidadãos que realmente fizeram a opção pela escolha daquele governante. Por outro lado, cada governante deve fazer a sua avaliação em relação à forma como a sua postura está sendo recebida dentro da sociedade, porque isso vai servir de exemplo para os futuros governantes e também para a censura daqueles que lhe fazem oposição obviamente legítima. É preciso que cada governante tenha cautela de antever as consequências das suas ações, dos seus procedimentos em qualquer segmento do exercício do poder. O senhor acha que tinha necessidade de levar essa quantidade de ministros, de parlamentares? Poderia ter sido uma equipe reduzida? Obviamente que se você está num país com a dimensão do Brasil, com a pobreza que apresenta e você realmente tem um compromisso, inclusive como plataforma de governo, de diminuir as desigualdades, de reduzir a pobreza e faz uma crítica contundente em relação aos gastos, ao consumo da classe média, evidentemente essa postura é incompatível com essa diretriz do seu discurso e da sua narrativa. Precisa de uma reflexão para recolocar o carro no seu devido lugar, para que haja, inclusive, bons exemplos em relação àqueles governantes no âmbito municipal e no âmbito estadual, para evitar maior desperdício do dinheiro público, até porque, Rochelle e Gabriel, o dinheiro público não nasce em árvore, nem cai do céu, ele sai do bolso de cada contribuinte. O cofre público é a nossa contribuição, né, doutor Djalma? Pois é, por isso... que tem já demais, né? Por isso que cada governante, no âmbito estadual, federal e municipal, deve ter essa preocupação de conter os gastos, porque sabe que esse dinheiro provém dos tributos e por isso é que o Brasil, inclusive, tem uma carga tributária elevada. É certo que não é tão elevada quanto alguns países, mas os países que têm maior carga tributária têm o retorno, Rogério. A gente pode falar até do salário mínimo de São Paulo agora, né, doutor Djalma, com Tarcísio de Freitas na frente. O Estado está equilibrado. O Estado realmente está estabelecendo prioridades para reduzir as desigualdades, que o grande problema nosso é o problema da desigualdade. Você para ter... Que é grotesca, né? Para você ter salários mais elevados, você precisa qualificar as pessoas. Então nós temos que ter muita cautela, porque todo governante quer dar um salário mínimo ou uma remuneração realmente muito satisfatória para cada servidor, para cada aposentado, para cada pessoa, para cada trabalhador. Mas para que isso seja possível, você tem que ter o equilíbrio, tem que ter a boa governança. Fortaleza está pagando bem para alguns jogadores, Gabriel, por quê? Porque soube acertar as suas contas e a sua boa gestão. Isso vale também para o Estado, para o município e para a União. Se há desperdício, evidentemente vai ficar desajustada, as contas ficarão desajustadas, aí vai ser difícil você remunerar bem, seja o servidor público, seja o próprio trabalhador, através do salário mínimo. Aí a gente fica pensando, eu sei que São Paulo é o país em relação à economia, né, o melhor... país não, gente, desculpa, um estado, em relação à economia melhor do Brasil, mas assim, por ser assim, talvez, é por isso que dê para colocar um salário mínimo maior, deu para aumentar realmente, né, nesse valor? É porque realmente está sendo bem gerido. O estado de São Paulo
O governo Dória realmente foi um governo que teve essa preocupação de equilibrar as contas, de não desperdiçar dinheiro público de forma leviana, e o Estado está bem gerenciado, bem equilibrado, e é possível, então, ter esse retorno para a população. Não apenas em relação ao aumento do salário mínimo, mas nos vários segmentos. Primeiro, escolha de bons secretários. Qual é o critério que você vai escolher um secretário, por exemplo, de ciência e tecnologia, se o cara, Gabriel, não entende do assunto? Como é que se justifica no século XXI você escolher um secretário de saúde que não seja competente, que não seja eficiente? Isso aí é que leva à pobreza, gera o agravamento da desigualdade. Questão da boa governança, né, doutor Djalma? Boa governança. Como é que você faz boa governança? Você vai ser o prefeito, vai ser o governador. Você tem que escolher os melhores. O Fortaleza só chegou onde está porque tem boa governança. Soube escolher uma equipe que tem compromisso com a eficiência, com o gasto, não vai desperdiçar dinheiro. Aí se você tem um governante ou um prefeito que escolhe em função de critérios politiqueiros, gasta de forma absurdamente desordenada, sem compromisso nenhum com o equilíbrio das contas, evidentemente você vai ter um Estado pobre, desigual, injusto e violento. E você vai, por outro lado, deixar de propiciar educação de qualidade e bom exemplo para quem virá depois tomar conta da governança estadual ou municipal. É isso. E mudando de assunto, a enfermeira Aline Peixoto, mulher do ministro da Casa Civil Rui Costa, não foi a única esposa de um integrante do primeiro escalão a conseguir cargo na máquina pública após o marido assumir o posto no governo do presidente Lula. Desde janeiro, 5 mulheres de ministros foram nomeadas para funções de alto escalão em Brasília ou indicadas para tribunais de contas nos estados. Em março, Aline assumiu o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. A nomeação causou mal-estar entre os aliados mais próximos de Rui Costa. 2 meses antes, a ex-deputada federal Rejane Dias, mulher do ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social, assumiu uma vaga no Tribunal de Contas do estado do Piauí. Os salários delas variam cerca de 35 a 37 mil e podem ultrapassar até mesmo 50 mil com auxílios e indenizações. 3 outras esposas de ministros de Lula foram nomeadas ou promovidas desde janeiro em cargos em Brasília. Voltamos a bater na tecla como que a esposa vai fiscalizar o marido, o esposo, né? Isso aí é a mutilação do princípio da impessoalidade e do princípio da moralidade. Esses princípios estão consagrados no artigo 37 da Constituição e objetivam exatamente permitir a eficiência na administração pública. Como é que a mulher do governador vai votar nas contas do seu marido ou vai votar em relação às contas dos seus simpatizantes, dos seus correligionários? Isso importa na verdadeira inutilidade do Tribunal de Contas, que tem a missão de atestar a regularidade da aplicação do dinheiro público. Com essa mentalidade, isso é uma questão não apenas desses 3 estados, mas a questão de uma mentalidade dominante na República, na nossa República, que precisa, em primeiro lugar, conhecer a essência do que é uma res pública, em que se tem que respeitar o povo, que é o soberano do poder, que banca todos esses gastos. Infelizmente, a mentalidade dominante é a utilização do poder para satisfação de interesse pessoal, de interesse familiar. Enquanto persistir essa mentalidade, grave sempre, Gabriel, seremos um país pobre, país desigual, um país injusto, com uma máquina pesada a ser suportada por cada cidadão contribuinte. E sem falar que na Constituição diz uma coisa, né, doutor Djalma? É contra. E na prática a gente vê que não é bem assim. Em relação ao nepotismo mesmo, que a gente vê aqui mesmo em Fortaleza, nos municípios do Ceará, no Brasil todo, né? Tinha um grande jurista que dizia assim: quando eu vou a um lugar, eu não pergunto se há boas leis. Boas leis existem em todos os lugares. Eu pergunto, as leis são efetivamente aplicadas? O nosso problema é esse. Sob o ponto de vista normativo, nós temos o ordenamento jurídico perfeito e acabado. Nossa Constituição é bem
elaborada, muitos países até, né, o doutor Jalma admira, né, nossa Constituição, mas infelizmente não é bem aplicada. Não é aplicada porque não basta o texto escrito da lei, é preciso que haja o espírito vivenciado para dar efetividade à Constituição. Então nós temos que trabalhar, Rochelle, a partir da escola do ensino fundamental, mostrando que o poder é um instrumento de servir a coletividade, não é um instrumento para você se beneficiar, para você ficar rico no seu exercício, para você favorecer os amigos, para você desperdiçar o dinheiro público. Se nós não formarmos essa mentalidade, ou seja, se nós não sedimentarmos a educação para a cidadania nessa dimensão, nós continuaremos assistindo essa situação caótica em que ninguém pode andar na rua, senão o celular é roubado, senão a sua carteira, a sua bolsa é subtraída de forma indevida. É isso, o Da Hora dessa terça vai para a sua primeira pausa, mas fica aí que já já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira com uma notícia muito triste. Nos deixou aos 75 anos Rita Lee, a rainha do rock, ela que vinha lutando contra um câncer no pulmão desde 2021 e infelizmente na manhã dessa terça-feira perdeu essa difícil batalha. Realmente uma... Luto, né, Gabriel? A rainha do rock, né, como falamos. É um nome muito grande da cultura, não só do rock, mas da cultura brasileira, né, doutor Djalma? É uma cantora vibrante, compositora inteligente, rompia com tradições, uma mulher realmente à frente do seu tempo, uma perda irreparável para a música brasileira e Deus, por certo, a colocará no bom lugar pela alegria, pela forma com que ela divertiu os seus fãs, aos quais eu presto a minha solidariedade. E fica, por outro lado, uma lição, que a vida é efêmera. Por mais poder, por mais talento, por mais dinheiro, por mais que você tenha tudo, a vida é finita. E a minha expectativa é que o outro mundo seja muito melhor do que esse. E que as pessoas que realmente prestam uma contribuição na sua curta passagem pela Terra sejam agraciadas por Deus com um bom lugar, como é o caso da Rita Lee. Grandes composições, né? A família informou que ela faleceu na noite de ontem, não na manhã de hoje. E o velório vai ser aberto ao público, vai ser no planetário do Parque Ibirapuera, lá em São Paulo, durante a quarta-feira, no caso amanhã, dia 10, das 10 da manhã até às 5 da tarde. Depois terá aquela cerimônia, obviamente, privada para familiares e amigos. Então, a expectativa é de que muita gente dê uma passada para prestar a sua última homenagem. Do rock, né? Exatamente, os fãs também vão ter essa oportunidade de se despedir da rainha do rock. E fica aqui nossas condolências, né, Gabriel? Nossos sentimentos para todos. Para o Brasil. É aí, Gabriel, que vale você fazer o bem, propagar alegria, não fazer o mal, não disseminar discórdia, intrigas, nem causar danos a terceiros. Porque é nessa hora que a pessoa se despede da terra, aí você tem o reconhecimento do público, das multidões, para prestar a sua homenagem, a sua deferência pela forma como você viveu e passou os seus momentos, propiciando alegria e bem-estar a todos que conviveram. E para onde vai também, né, doutor Djalma, né? Correto, porque quem faz o mal, evidentemente, tem dificuldade até de morrer. Isso é fato consumado aí, constatado por várias pessoas. Eu tenho a convicção de que o outro mundo é muito melhor e, por certo, Deus reservará um bom lugar para essa grande e saudosa cantora. Com certeza. E agora a gente vai falar de história, né? A gente vai entender um pouco sobre uma parte do período autoritário no Brasil. Ficou conhecido como a Constituição Polaca, por ter leis de inspiração fascista, tal qual a Carta Magna polonesa de 1935. Era muito naquele princípio laissez-faire do francês, o Estado sou eu, concentrando poderes na figura do presidente de então, que era Getúlio Dornelles Vargas. A federação é dissolvida nessa Constituição de 1937. Os poderes são concentrados no presidente. Acredita que até o Senado foi dissolvido, é o único período dos 200 anos de história, entre 1937 e 1945, que nós não tivemos Senado. A supressão dos direitos individuais e a forte repressão
pressão política marcaram essa fase. Os governadores passaram a ser nomeados pelo presidente. Os partidos políticos foram extintos. Foi estabelecida censura prévia aos meios de comunicação. As greves foram proibidas e foi instituída a pena de morte para os crimes políticos. 30 anos depois, durante o regime militar de 1964, mais uma carta antidemocrática. Centralizou o poder nas mãos dos militares e restringiu os direitos civis e políticos da população. Também acabou com as eleições diretas e instituiu a censura e a perseguição política. Estamos falando da Constituição de 1967. Em 1967, o regime ditatorial outorga uma Constituição mais centralizadora, com poderes em torno do Executivo, que na prática dá ar de legalidade ao regime autoritário que tinha se instalado 4, 5 anos antes. Os golpes militares se sucediam na América Latina, derrubando regimes democráticos. Foi assim no Brasil de João Goulart. O presidente deposto pelos militares em 64 foi acusado de querer implantar o comunismo no país. E aí, doutor Djalma, o que falar desse período? Rapaz, é o seguinte, nós tivemos a proclamação da República em 1889, pelo Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro não sabia nem o que era república, ele era monarquista. Ele queria derrubar o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, mas por ingerência lá, inclusive por uma discórdia sentimental com a pessoa que seria nomeada para substituir o Visconde de Ouro Preto, segundo os historiadores, ele resolveu ampliar lá o verdadeiro golpe e uma fake news que dizia lá, na época, que ele seria perseguido, seria preso pelo Império. Essa carta de 37, essa polaca, ela também foi consequência de outra fake news, um tal do Plano Cohen, que dizia que os comunistas iam tomar o poder afastando o ditador Getúlio Vargas, que revogou a Constituição de 1934, que previa eleições em 1938. Um ano antes, esse Getúlio Vargas, auxiliado por Francisco Campos, um jurista, esse jurista redigiu essa carta autoritária de 37. O Brasil tem que ter muita cautela com relação aos juristas. Esse jurista que redigiu essa carta autoritária era o cara que era muito exaltado na época. Não basta você conhecer o direito, é preciso que você tenha o sentimento democrático, o sentimento republicano. Senão você coloca o seu talento e coloca todo o seu saber a serviço de autoritarismo. Você afeta e compromete a liberdade. Infelizmente, o Brasil teve a Constituição de 34, que foi uma Constituição elaborada por uma Assembleia Constituinte, mas nem sequer pôde usufruí-la integralmente, porque já em 37 ela foi soterrada por esse ditador que deu péssimo exemplo para a nação. E o péssimo exemplo se repercutiu em 1964. Nós temos, em última análise, que construir o espírito republicano. O que é o espírito republicano? É aquele sentimento de que o poder pertence ao povo, que o povo deve ter a liberdade para criticar os seus governantes e os seus governantes devem respeitar o dinheiro público e atuar sempre buscando o melhor para a coletividade, otimizando a aplicação do dinheiro público, escolhendo pessoas para compor o secretariado ou o ministério a partir da competência, dedicação e seriedade. E é algo que tem fugido muito nas últimas décadas, né, na política. Por isso é que nós somos pobres. A população precisa ir para a porta de quartel, pedir para que aplique um tal do artigo 142, porque nós não conseguimos formar pessoas para o exercício do poder na dimensão que ele deve ser exercido num país civilizado, no âmbito do legislativo, do executivo e do judiciário. Para você exercer bem o poder judiciário, você tem que ter o compromisso com a concretização do ideal de justiça e com o próprio sentimento da justiça, que se resume em não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. É isso. Falando em democracia, Gabriel. Vamos falar que o ex-presidente da República e do Congresso, José Sarney, destaca a importância do parlamento para a democracia. A Assembleia
legislativa é o coração do povo em qualquer lugar do mundo. Não pode haver democracia sem haver parlamento. Sem parlamento forte, não pode existir democracia forte. Sem parlamento, não existe democracia. Ele representa o povo, representa a população em geral, total, que ali constitui a democracia representativa que os ingleses formaram, quer dizer, desenvolveram e chegaram a ela. E aí, doutor Djalma? Ele está certo. Realmente o soberano do poder é o povo, que recebe, que outorga a delegação para os seus representantes elaborarem as leis e fiscalizarem a aplicação do dinheiro público que é aplicado pelo chefe do Poder Executivo. Lamentavelmente, o presidente Sardem, ele foi colocado no poder como vice-presidente do mineiro, do Tancredo Neves, presidente Tancredo Neves. É um paradoxo, porque realmente você teve Revolução em 1930, Revolução em 1964, ambas para dizimar o comunismo do Brasil, a ameaça do comunismo do Brasil. Depois da Revolução de 64, prender, censurar, torturar, caçar políticos, aí vai entregar o poder para quem depois de 20 anos? Exatamente para José Sarney, que teve uma governança com fisiologismo. Você teve lá ministro da Justiça, Renan Calheiros, Jader Barbalho, ministro compondo o ministério, pessoas que mostraram depois que não estavam à altura de exercer cargos de tamanha relevância. Nós estamos pagando um preço agora exatamente pela governança dessas pessoas, que não tinham realmente espírito republicano, no sentido de quê? De governar com base na busca do melhor para o interesse coletivo. Havia uma governança para satisfação de interesses paroquiais, para garantir a tal governabilidade a partir de concessões absolutamente legítimas. É como se o discurso fosse um e o que ele praticava fosse exatamente o contrário, né? Sob o ponto de vista do parlamento, tá ok. Só que quando ele foi exercer o executivo, ele, para aumentar, a continuar, ter 5 anos de mandato, aí abriu concessões, saiu dando concessões de rádio e televisão para os políticos, para que votassem naquilo que havia de sua conveniência, fazendo, portanto, o velho fisiologismo, o patrimonialismo. Nós precisamos romper com isso. Precisamos, com essa nova geração, com esses novos políticos que serão eleitos a partir da próxima eleição para a Câmara, para as Assembleias, de gente jovem, com mentalidade arejada, que busque a compreensão e a sedimentação de que o poder é um instrumento para servir a coletividade. Não é para você estar trocando suas posições no parlamento por emenda, por favores, por nomeações. Isso é fisiologismo, patrimonialismo, típico de nações pobres, que permanecerão assim, sem garantir oportunidade, igualdade de competição para os seus jovens e para os seus adolescentes. É isso. Direção, agora a gente vai para o nosso intervalo? É isso? Oi? É isso. Agora a gente vai falar das manifestações de Londres. Vamos começar nossos assuntos internacionais, porque na passagem da carruagem em que o rei Charles III, acompanhado da rainha Camila, se dirigia à sua coroação em Londres, centenas de manifestantes republicanos se concentraram na Trafalgar Square no último sábado e penduraram enormes bandeiras amarelas com as palavras "Abolir a monarquia" ao longo do trajeto que o casal real fez nesse dia histórico. É por isso, exatamente, que estamos aqui hoje, porque a monarquia representa tudo o que está errado no Reino Unido, os privilégios, a desigualdade e a falta de democracia. Foi o que disse a AFP Martin Wigman, que usava um boné com a palavra Republic. Os republicanos continuam sendo minoria no Reino Unido, mas se tornaram mais visíveis desde a morte da popular Rainha Elizabeth II em setembro do ano passado. Vários protestam quase que habitualmente quando Charles III se desloca em alguma visita especial. Isso vai ficar para o próximo bloco, doutor Djalma, para a gente comentar, porque agora a gente vai, agora sim, para a nossa segunda pausa e já o Da Hora está de volta.
Estamos de volta com o último bloco do Da Hora dessa terça-feira. No bloco anterior a gente estava falando sobre a monarquia britânica e o Dr. Djalma ia fazer o seu comentário. Por favor, Dr. Djalma. Essa monarquia ela já foi extinta uma vez em 1641, salvo engano, até 1648. Implantaram uma república lá na Inglaterra, mataram o rei, salvo engano, Carlos I, mas depois a monarquia foi restabelecida e depois ela foi aprimorada e ela hoje é uma monarquia constitucional, liberal. Esse rei que assumiu agora, Charles, ele tem um problema, que ele deixou uma mácula em relação ao seu relacionamento com a princesa Diana, que era muito querida, amada. E agora os súditos vão ter que aceitar essa Camila, essa rainha, né, rainha consorte, e vai ter uma certa dificuldade. Possivelmente já há alguns historiadores, alguns críticos, prevendo até 2 décadas para modificação desse modelo de governança na Inglaterra. O que é fato é que o parlamento inglês ele tem uma atuação muito marcante, uma monarquia parlamentarista em que os direitos são respeitados e espera-se que o rei Charles ele não comprometa tanto. A sua mãe foi uma rainha que era muito amada, uma pessoa que desde nova exerceu o poder com muita serenidade e buscou fazer o melhor pelos súditos. Quando houve a guerra, ela ficou em Londres, a sugestão era que ela fosse se esconder no outro canto, se abrigar em local mais seguro. Ela esteve ao lado dos cidadãos britânicos que estavam sendo massacrados pelos alemães, por isso ela conquistou a simpatia do povo inglês e talvez o seu filho não tenha essa grandeza que a sua mãe realmente despontou perante a opinião pública britânica. E sem falar nos ministros do parlamento que tem a responsabilidade lá, né, doutor Djalma? Não é só da realeza, né? Ele tem responsabilidade, para ter maioria tem que ter o aval. Se cometem equívocos, se a governança não está atendendo à expectativa da população, esses governantes, os membros lá do gabinete são destituídos, faz-se nova eleição para a escolha daquele que possa conduzir melhor a nação. É isso, agora você vai ficar por dentro das notícias internacionais através da Euronews. No 78º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, Vladimir Putin apelou à vitória na Ucrânia. Na visão do chefe de Estado russo, o seu país é uma vítima da atual guerra contra a Ucrânia. Putin pediu 1 minuto de silêncio em memória dos filhos, pais, avós, mortos nesta guerra e frisou a importância de ter presentes na capital russa os líderes do antigo bloco da União Soviética. A Rússia lançou uma ofensiva contra a Ucrânia, a qual chama de Operação Militar Especial, a 24 de fevereiro de 2022, data em que invadiu o território deste país vizinho. Moscou justificou repetidamente esta ação com a ameaça que representa o governo ucraniano, a quem chamou de nazistas e terroristas, e dos seus aliados, pelo menos alguns deles, o Ocidente, para o seu país. As Nações Unidas confirmam que mais de 8.700 civis morreram desde o início da invasão russa da Ucrânia, mas estima-se que os números reais sejam consideravelmente mais elevados. A região oeste do Canadá continua a ser desafiada por fogo devastadores. Cerca de 100 incêndios florestais permaneciam ativos só em Alberta. Eram 25 os que continuavam fora de controle, de acordo com as autoridades. Danielle Smith, a autoridade máxima para o estado de Alberta, esclarecia que o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, lhe garantiu que as forças armadas canadianas iriam ser destacadas. Seria preciso apenas que a equipe de comando de incidentes determinasse a melhor forma de as integrar nas equipes. Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, quando 400.000 hectares de floresta queimaram em menos de uma semana. Alberta tem vivido uma primavera quente e seca. As autoridades esperam que a chegada de temperaturas mais baixas e alguma chuva ajude a conter a situação, mas acredita-se que os incêndios vão continuar durante meses. Youssef Mehmed e Sadollah Fazeli Zari foram os mais recentes opositores a serem executados no Irã. Estavam acusados de insultos ao profeta e promoção do ateísmo.
na sequência da execução, no fim de semana, de um homem sueco-iraniano por alegado terrorismo. As autoridades iranianas informaram que 2 outros prisioneiros foram condenados à morte, desta vez por blasfêmia. Youssef Mehed e Sadollah Fazeli Zari foram enforcados numa prisão no centro do Irã, acusados de insultar o profeta Maomé e de promover o ateísmo. O Irã vive uma tendência crescente de execuções, em que os condenados têm sido principalmente opositores ao regime religioso dos Ayatollah e minorias étnicas. No mês passado, um relatório de ONGs ocidentais revelou um aumento dramático da aplicação da pena de morte na República Islâmica no ano passado. Em 2022, 582 pessoas foram condenadas à morte por uma série de alegados crimes, colocando o país em segundo lugar na classificação dos países que aplicam a pena capital. É isso, da hora dessa terça-feira vai ficando por aqui. Dr. Djalma, muito obrigado pela sua presença, sempre uma honra ter o senhor aqui. Suas considerações finais rapidamente, por favor. Esse exemplo aí do Irã é um exemplo muito triste. A pessoa vai criticar o regime e é condenada à morte. Precisamos sepultar esse modelo de existência do homem, porque quem está exercendo poder dessa maneira é um ditador e, por certo, será punido pela natureza e pela lei divina. Rochelle, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui na bancada, dividir com você, Gabriel. Sempre um prazer estar ao lado do Dr. Djalma, que enriquece, né, com tanto conhecimento, enriquece o programa. Quero agradecer também a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. É isso, o Da Hora de hoje vai terminar com um trecho de uma canção da Rita Lee, em homenagem à cantora que nos deixou hoje aos 75 anos. Até amanhã. Até amanhã. Levar uma vida sem